Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, tudo bom? A gente hoje não está com muito tempo não, irmão, então por isso a gente está falando hoje com o ministro sem tempo, ministro Tarcísio de Freitas. Muito obrigado, ministro Tarcísio. Como é que está o senhor? Obrigado, deputado. Prazer tê-lo aqui, né? Estando nesse programa importante. Vamos lá, sem tempo, tá? Sem tempo. Então, bora direto aos assuntos. Ministro, muita gente sabe que o senhor é capitão das Forças Armadas. Fala um pouquinho do background do senhor, do seu currículo, e como é que o senhor fez para chegar, né, a esse ministério que é tido aí como um dos mais importantes ministérios do governo Bolsonaro. Bom, vamos lá. Eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras como presidente, tenho o maior orgulho de ter passado por lá. Que ano que o senhor se formou lá? Me formei em 96, né, já tem 20 e pouquinho anos aí, 24 anos, não é bom ficar falando disso. Enfim, saí de lá, servi no Nordeste, servi em 2 lugares, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Depois fui para o Instituto Militar de Engenharia, fiz engenharia civil lá no IME. Quando saí do IME fui para o Amazonas, servi lá um bom tempo na Amazônia, passei quase 6 anos lá. Nesse período eu tive uma passagem no Haiti e voltei para o IME para fazer um mestrado em Engenharia de Transportes. Depois saí do Exército, fui para a Controladoria Geral da União, fui auditor da CGU. Fez concurso? Fiz concurso, né? Naquele período da CGU eu fui cedido para o DENIT, eu passei 4 anos como diretor do DENIT. Na sequência... fiz o concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Dei sorte. Descobri que Deus ajuda, né? Deus faz milagres na gente quando a gente menos imagina. Atua na vida da gente, né? Então fui abençoado. Aí, naquele período, depois de um tempo de Câmara, eu fui convidado para ser o secretário de parceria de investimentos lá da Presidência da República. Fui secretário de coordenação de projetos, estava estruturando concessões e privatizações. E aí teve a eleição do presidente Bolsonaro. Eu fui levado até o presidente por vários amigos que eu tenho, o Jorge, o Major Vitor Hugo, tive a oportunidade de conhecer o presidente e digamos que eu fui convincente com o presidente que dava para tocar a infraestrutura. Ele acreditou em mim, ele é doido, completamente varrido. E aí me botou aqui. E eu descobri que é muito legal ser capitão, né? Porque, veja, é o melhor posto do Exército. Com certeza. É melhor ser capitão do que ser general. Com certeza. Não tem general gancho, tem capitão gancho. Né? Virgulino Ferreira era capitão. Então... Vamos aí. Show de bola. Ministro, e um assunto que não pode passar aqui nessa pauta é a questão da pandemia. Tem alguma coisa que o Ministério da Infraestrutura tenha feito no combate ao Covid ou para ajudar o Brasil nessa situação de pandemia? Olha, a primeira missão que a gente recebeu do presidente na infraestrutura com relação à pandemia foi garantir a logística. Imagina se a gente tivesse isolamento social, fechamento de mercado, fechamento de comércio e desabastecimento. Prateleira vazia. A gente sofreu isso com a greve dos caminhoneiros em 2018. Então a gente não podia deixar, né, haver o desabastecimento. Isso foi uma vitória silenciosa do presidente. Então foi feito aqui, arrumado um conselho de secretários de transporte, presidido pelo Ministério da Infraestrutura. Nós reunimos com todos os secretários, fizemos os ajustes nos decretos estaduais, né, em parceria com eles, para que a gente garantisse o transporte como atividade essencial e mais, garantisse o funcionamento das atividades de suporte ao transporte. A oficina, a borracharia, a loja de autopeça, o restaurante de beira de estrada. Criamos uma rede de suporte ao caminhoneiro na estrada, foram 130 postos do SESC Senat entregando alimento, fazendo triagem médica, entregando os kits de higiene. Usamos também os centros de atendimento ao usuário dos concessionários de rodovia para prestar esse auxílio aos caminhoneiros. Colocamos o caminhoneiro na campanha de vacinação. E com esses ajustes no decreto, com essas medidas, a gente manteve o transporte funcionando. Era importante porque a gente teve uma safra recorde, mantivemos os portos funcionando, os aeroportos funcionando e conseguimos, então, enfrentar essa crise sem nenhum problema de abastecimento.
Garantido o abastecimento, a gente precisava ajudar o Ministério da Saúde, que precisava comprar EPIs. A gente montou uma grande operação internacional. Rapidinho, EPI, só para deixar claro para quem não entende. É o equipamento de proteção individual lá desses heróis da saúde, aí, a máscara, a luva, o avental, o propé, né, e até alguns respiradores. Nós trouxemos nessa operação que foi montada para buscar no exterior equipamentos e realmente a gente percebe que estamos passando pela crise sem faltar o EPI na ponta. O EPI está chegando, a gente consegue trazer do exterior, levar para Guarulhos, distribuir para o Brasil inteiro. Então foi outra atividade que funcionou. E ainda montamos um hospital de campanha para o Ministério da Saúde em Águas Lindas, né? Foi o Ministério da Infraestrutura que montou, 15 dias de obra, enfim. Uhum. Não, perfeito. E o senhor tocou num ponto-chave, que é a questão dos caminhoneiros. Eu mesmo, nessa pandemia, compartilhei um vídeo, né, onde um caminhoneiro ele reclama justamente desse fechamento. Ele fala o seguinte: se continuarem a fechar as autopeças e etc., como é que a gente vai fazer? Porque o caminhão ele vai desgastando, ele naturalmente você tem que trocar algumas peças depois de determinada quilometragem e o risco seria de parar o Brasil. Esses vídeos chegam para o senhor? Como é que é essa relação do senhor com os caminhoneiros? Porque eles, além de tudo, também se comprovaram ser, hoje em dia não existe pessoa que não discuta a política sem ter o conteúdo dos caminhoneiros nesse meio. Como é que é essa relação? Nossa relação é ótima. Eu acho que desde o ano passado a gente criou um ambiente aqui de confiança, né? Eu estou em dezenas de grupos de WhatsApp de caminhoneiro, recebo as mensagens diretamente no meu WhatsApp. Eu acho que eles nunca tiveram tanto acesso ao Ministério como estão tendo agora, acesso ao ministro. Bom, eles têm acesso ao presidente. O presidente é um cara muito acessível, né? E muito sensível com a situação do caminhoneiro na ponta. Então eles nos botaram as preocupações e isso gerou uma intervenção no Ministério nessa questão dos decretos. Então a gente conversou com secretário por secretário: olha, o governo do estado tem que mudar esse decreto, porque aqui vai gerar colapso. Não adianta manter o supermercado aberto e manter a oficina fechada, manter a borracharia fechada, porque o caminhão vai continuar furando pneu, vai continuar quebrando peça, vai ter que trocar lona, vai ter que fazer manutenção, o caminhoneiro vai ter que comer na estrada. Uhum. Então a gente precisava liberar essas estruturas. Além disso, por exemplo, tinha muita situação em alguns estados de eu ter uma empresa de alimento e os trabalhadores morarem num município e o transporte intermunicipal está totalmente cancelado. Então a gente precisava criar os fretamentos especiais para fazer com que aquela fábrica funcionasse, a fábrica de embalagem. Então, no final das contas, tem toda uma cadeia que a gente tem que pensar para não deixar ter o desabastecimento. A fábrica de alimento tem que funcionar, a fábrica de embalagem tem que funcionar, a autopeça tem que funcionar, e isso foi sendo ajustado. O Ministério da Infraestrutura interviu, né, sob orientação do presidente nessa questão, e graças a Deus estamos chegando aí, enfrentamos a crise sem nenhum tipo de desabastecimento, e aí registrar o nosso agradecimento aos caminhoneiros, que foram corajosos, foram heróis realmente nessa pandemia, heróis silenciosos, né? E merecem toda a nossa homenagem, porque eles enfrentaram a pandemia de peito aberto, foram para a estrada, perceberam o seguinte: o Brasil precisa de mim nesse momento. Eles foram muito corajosos. E às vezes até a minha senhora em casa, que está grávida, né? Ela fica às vezes preocupada. Você vai sair de casa, vai contrair Covid e de repente trazer para dentro de casa, eu estou grávida, etc. E o caminhoneiro vive essa situação, né? A maioria deles saindo de casa, não consegue levar a família toda e quando retorna, ainda sujeito, né, a esse risco do Covid. Então, certamente a palavra é bem adequada. Heróis silenciosos, né? Parabéns pelo trabalho, ministro. E o que me deixa perplexo? A gente que acompanha o senhor nas redes sociais, principalmente no Twitter, consegue perceber que várias inaugurações estão sendo feitas, né? É militar, é engenharia do exército trabalhando, é privatização, é concessão, é leilão e etc. E está lá o caminhoneiro agradecendo. O que é que mudou com o governo Bolsonaro? Por que isso aí não acontecia antes e agora o senhor está conseguindo colocar adiante e até fazendo aqui, como eu falei, sendo o Ministério da Infraestrutura top hoje dentre os ministérios do governo? Acho que é orientação segura do presidente, muito foco, né? O apoio do Exército tem sido fundamental, otimização de processos, combate à corrupção, combate ao desvio, né? Muita seriedade, montagem da equipe profissional. Eu digo que a minha tarefa aqui é a mais fácil de todas, né? Eu me considero o pinguim de Madagascar. Então a minha tarefa é sorrir e acenar, sorrir e acenar, porque a turma faz o resto. Eu tenho um craque em cada posição. Os caras são muito bons e eles dão solução para os problemas. Agora, nesse período de pandemia, nós fizemos 24 entregas de obras. Entregamos no total 94 quilômetros de duplicação, 88 quilômetros de novas pavimentações, 33 quilômetros de restauração, uma sala de embarque no aeroporto, um terminal portuário no interior do Amazonas. Ou seja, não paramos nada, executamos
quase 3 bilhões de reais de obras, mais que no mesmo período do ano passado, mantivemos toda a infraestrutura funcionando e, detalhe, preservando a saúde, sem casos de Covid praticamente. Por quê? Não teve nenhum canteiro de obras onde teve Covid e todo mundo pegou, não? Não teve isso. Tivemos pouquíssimos casos, as pessoas que apareceram com os casos foram afastadas momentaneamente, não houve uma disseminação e detalhe, nós mantivemos todas as obras funcionando. Por quê? Triagem na chegada da pessoa ao canteiro, medição de temperatura, uso de EPI que já é consagrado no setor da construção civil, capacete, luva, bota, óculos, máscara. A máscara que era usada muito pelo pessoal do asfalto, pelo pessoal da pedreira, começou a ser usada por todo mundo. Espaçamento no transporte dos operários, higienização de veículo, espaçamento no refeitório, nos laboratórios, ou seja, toda atividade preparada para conviver, né, coexistir com a pandemia. Então a gente deu uma grande demonstração que é possível trabalhar enfrentando a crise, né, encarando essa nova realidade. Conseguimos manter toda a nossa atividade, fazer uma série de entregas importantes, né, entregas que inclusive salvam vidas, porque quando a gente duplica 21 quilômetros, como nós duplicamos na 381 Minas, ou 27 na 116 Rio Grande do Sul, são acidentes que nós estamos evitando, são pessoas que vão deixar de ir para o hospital por causa do acidente de trânsito. Então, no final, é muito importante isso, e a gente deu uma demonstração, olha, é possível trabalhar, a gente conseguiu. E certa vez, ministro, inclusive junto com as Forças Armadas, eu tive a oportunidade de, numa missão oficial, conhecer ali São Gabriel da Cachoeira, Cabeça do Cachorro, visitamos Manaus. Naquele tempo, quem comandava ali a região amazônica era o general Mioto, pessoa extremamente inteligente, sabia tudo. E tinha um antigão lá, um coronel, que eu vou arriscar o nome dele, mas eu não tenho certeza se é o nome dele. Pode ser Pacheco? Mas enfim, ele já era da reserva. E ele falou para mim, Eduardo, nos anos 70, eu já peguei meu carro e vim de São Paulo até Manaus de carro. E ele fala que hoje em dia, pelo menos há uns 2, 3 anos atrás, né, ele falou que isso aí era impossível. O que está faltando nesse trecho de principal para concluir essa rodovia e novamente poder interligar, né, a região amazônica ao resto do país? Isso é um dos absurdos do Brasil. Essa rodovia em 78, que é a BR-319, é a que liga, né, Porto Velho a Manaus, era completamente pavimentada. Então, realmente, a pessoa podia sair de Porto Alegre e chegar a Manaus dirigindo. Sair de Porto Velho, 800 e poucos quilômetros, estava em Manaus, né, tranquilo. Se perdeu a rodovia. Então, hoje não tem mais pavimento no trecho do meio, acabou. E as pessoas se submetem a atoleiros, a sofrimento. Pessoas que não têm outro meio de transporte, não têm outra forma, às vezes, de chegar a Manaus ou sair de Manaus em direção a Porto Velho. Pegam um ônibus, ficam atoladas, passam 3, 4, 5 dias na estrada, né? A própria sorte. Então, é uma realidade que mostra uma ineficiência, um descaso social. Porque a importância dessa estrada é muito a integração, a conectividade do estado do Amazonas com o resto do país. A carga vai continuar subindo pela hidrovia do Madeira, mas as pessoas precisam daquela rodovia, precisam desse meio. É o direito de ir e vir delas que está em jogo. E a boa notícia é que o governo Bolsonaro vai pavimentar essa rodovia de novo, e esse ano ainda, e muito breve, nós já vamos publicar o edital de licitação de pavimentação do primeiro lote. Então estamos equacionando as questões ambientais, estamos fazendo estudo de impacto ambiental, trabalhando firme no licenciamento, porque a gente sabe fazer com responsabilidade, a gente sabe respeitar o meio ambiente. E nós vamos dar essa demonstração, fazer uma obra bacana e tirar essas pessoas do sofrimento. Ministro, o senhor tocou num ponto interessante que é a questão do meio ambiente. Será que não há risco de uma ocupação desordenada às margens dessa rodovia? Será que não pode gerar um problema ambiental com essa rodovia? Fazendo aqui um pouquinho do papel do pessoal mais ambientalista, vamos assim dizer. Na verdade, se isso tivesse que acontecer, tinha acontecido lá atrás, na década de 70, quando a pavimentação acabou, no início dos anos 80. Aquela região lá, para quem conhece, e muito pouca gente conhece a Amazônia, é uma região de baixada, é uma região que fica alagada boa parte do tempo. O pavimento se deteriorou por causa disso, porque a água passava por cima do pavimento boa parte do ano. Então, até para fazer a rodovia, nós vamos ter que elevar a plataforma, nós vamos ter que fazer uma série de dispositivos de drenagem, muito bueiro, muita obra de arte especial, né? Ou seja, muita ponte. Então, é uma obra que tem essa característica, com a travessia de fauna, né? E outra coisa, a obra vai preservar o meio ambiente, porque toda vez que eu recupero um trecho de uma trecho de rodovia não pavimentada, eu vou estar sempre que pegando material cada vez mais distante,
explorando, exaurindo jazidas. Então, quando eu pavimento, eu acabo com isso. E é uma rodovia que vai atender realmente o lado social, esse lado da integração, das pessoas mais carentes que precisam da rodovia para se locomover. E a gente consegue fazer isso monitorando o avanço de possível desmatamento. Então, não vai ter, porque até aquela região lá, ela é completamente imprópria para qualquer atividade de agropecuária, então é uma atividade alagada,